O Senhor me trouxe uma palavra muito impactante. Talvez não vai dar para ministrá-la toda nesse dia de hoje, porque talvez eu vou dividir em duas etapas. Mas o Senhor quer falar algo conosco sobre, queridos, talvez a principal importância de Cristo e na nossa vida cristã, que é a centralidade do reino de Deus. Amém. Segure na mão do seu irmão que está do seu lado, você vai dar um recado de profeta para ele nessa noite. Você vai falar assim: nesta noite, diga como profeta, diga assim: nesta noite, Deus vai te ensinar sobre a centralidade do reino dele na sua vida. Amém? Glória a Deus. Amém. Aleluia. E para abrir o texto de referência, nós vamos abrir a nossa espada lá no livro de Lucas 4, a partir do versículo de número 16. Oh, glórias, aleluias. Glória a Deus. Santo Deus maravilhoso, aleluia. Glória, glória. Aleluia. Lucas 4, a partir do versículo número 16. Quem achou, diga glória a Deus. Bem Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: e chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado. Que dia? Sábado. Segundo o seu costume na sinagoga. E levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres, me enviou para curar os contritos de coração, e proclamar em liberdade os cativos, e restaurar a vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Amém. Glória a Deus. Encerrando o livro e tornando dar ao ministro, assentou-se, e seus olhos todos na sinagoga estiveram fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho e se maravilharam das palavras de graça que saíam da sua boca, e diziam: não é esse o filho de José? E ele lhes disse: sem dúvidas, me direis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui a tua pátria tudo que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. E disse-lhe: em verdade vos digo que nenhum profeta é recebido na sua pátria. Em verdade vos digo que muitas viúvas existem em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que toda a terra houve uma grande fome, e nenhum deles foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. E muitos leprosos havia no tempo de Israel, do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. E todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. E levantando-se, expulsaram da cidade e levaram até o cume do monte em que a cidade deles estava edificadas, para dali o precipitarem. Ele, porém, passando por meio deles, retirou-se. Glória a Deus. Aleluia. Querido, essa mensagem que foi lida aqui, nós estamos vendo o próprio Jesus trazendo à existência e forma o que estava escrito no livro de Isaías. Você sabe por quê? Porque o reino de Deus, a mensagem central do Novo Testamento, foi a pregação principal de Cristo e dos apóstolos. Mas que reino é esse, bispo? Como que é esse reino de Deus? Aleluia. O reino de Deus, ele estava sendo prometido para os povos que se afastaram de Deus, que deixaram o pecado dominar os corações, mas Deus, ele tinha um plano de restauração e identidade.
da humanidade novamente. E aqui na concretização dessa palavra de Deus, nós estamos vendo Cristo tomando posse, iniciando os primeiros passos desse reino, onde ele diz: olha, o Espírito de Deus está sobre mim, porque ele me ungiu. Aleluia. Ele me ungiu. E o Cristo, o reino então prometido para os homens, ali onde João Batista estava falando no deserto: olha, arrependei-vos. O reino então era chegado, mas precisava então existir algo nos corações dos homens chamado arrependimento, porque sem o arrependimento nós não conseguimos nos relacionarmos com Deus. Se nós deixarmos as práticas do homem antigo, nós não vamos conseguir nos relacionarmos com Deus. É assim. É assim. Mas muitas vezes nós nos perdemos. Mas que reino é esse? Estamos vivendo o reino de Deus, mas que reino é esse? Olha, eu quero te dizer que, primeiro, o que o reino de Deus não é? O reino de Deus não é a minha igreja. Não fique pensando que essas 4 paredes aqui é o reino de Deus. Não é. Que o reino de Deus também não é a minha denominação. Não é porque eu tenho uma placa ministerial que esse é o reino de Deus e que só quem está nessa placa aqui, nessa denominação, vai ser salvo. Você sabe por que não é nenhuma igreja, que não é denominação? Porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Aleluia, eu creio. E muitas pessoas nesses últimos dias estão se glorificando e talvez tentando chegar até a mesma acima dos céus. Estão construindo uma torre de Babel para se assentar e chegar e ser talvez como Deus. Mas o Senhor está abrindo os seus olhos nessa noite e está dizendo assim: olha, o Evangelho é puro, o Evangelho é simples, o Evangelho é de milagre e o Evangelho muda a vida. Não precisa uma igreja de parede preta, de luzes, de tecnologia, nem de nada. O que precisa para a humanidade é o reino de Deus estabelecido no seu coração. Aleluia, Jesus. O reino de Deus é maior do que a igreja. Preste atenção, o governo de Deus é maior do que tudo isso. E onde uma pessoa se submete ao reino de Deus, o reino de Deus ali está. Aonde uma pessoa se submete a este reino, o reino de Deus ali está. Aleluia. Aonde o reino de Deus está, ali a presença do rei está. Aonde está o rei, também está o reino de Deus. Ei, preste atenção. Deus só precisa do seu coração quebrantado e você aceitar esse desafio de ter Jesus Cristo morando, vivendo, habitando, transformando a sua história, mudando você. Esse é o reino de Deus transformador. Aleluia. Nós precisamos entendermos isso, queridos. Se não entendermos para o reino do qual fazemos parte, onde que nós estaremos naquele dia que Jesus vier nos buscar? Aleluia, Jesus. Se não estivermos entendendo para onde estamos indo, para que reino é esse, nós estamos perdendo nosso tempo. Aleluia. Estamos perdendo nosso tempo. Tem um livro do Strong, que é um livro muito importante, que fala assim, que ele divide o reino de Deus em 3 fases. Que diz: o reino de Deus é o reino de poder, aonde ele está se referindo não somente ao universo, mas todos os cosmos, estrelas, a história, as nações, porque tudo foi criado por ele, tudo é dele, toda a glória, todo sempre, para sempre, é dele e ele é dele. Esse é o reino de poder. Em segundo, nós temos o reino de graça, aleluia, onde Jesus Cristo veio e restabeleceu a sua igreja, onde ele legisla sobre essa igreja, onde ele salva essa igreja, onde ele defende essa igreja, onde ele dirige essa igreja, onde ele edifica essa igreja na terra. Aleluia. Aleluia. Esse é o reino de graça. Amém. Aonde Jesus Cristo nasceu para trazer a graça de Deus aos povos. Coisa maravilhosa. Não estamos mais sob o jugo, sob o domínio do pecado, mas nós estamos sob a graça de Deus, o favor imerecido que
que é dado de Deus aos homens, a graça. Aleluias. Mas saiba, queridos, utilizar essa graça que te levanta todas as manhãs, essa graça que te acorda e te prepara para o seu dia, essa graça que te transforma, essa graça que te renova. Saiba utilizar essa graça. Aleluia. Porque muitas vezes nós estamos falando, está tudo pela graça, então agora tudo bem. Já que está tudo pela graça, essa mentira que nós vezes, se eu tropeçar 10, 15, 200 vezes, eu estou no período da graça. Não é assim. Não faça do sangue de Jesus um cartão de crédito sem limite que você possa estar passando toda hora que você está errando. Aleluia. Mas permita que essa graça te transforme, e que quando essa graça te alcança, que quando essa graça te transforma, você não é mais o mesmo. É como diz aquela canção: quando eu pisar no santo dos santos em outro lugar, não sabe viver, não sei viver mais, porque eu sei dessa graça. Os olhos doces de Jesus me alcançaram, e a sua graça, aleluia, se revelou a mim e me mostrou o quanto que eu sou uma pessoa que mereço, preciso mudar. Aleluia, Jesus. Nós estamos falando de um reino, querido, onde as pessoas deixam tudo que elas aprenderam de costumes errados no reino antigo, no reino das trevas, onde que ela deixa lá para as portas tudo aquilo que se passou, e elas se tornam súditos de um novo reino, porque elas passam a ser transformadas de glória em glória, de vitória em vitória, e tudo que fica da velha criatura fica lá fora, não aqui dentro. Em terceiro, queridos, eu quero falar sobre o reino de glória, que diz respeito à igreja triunfante. Esse reino de glória que começa aqui, aonde nós transformamos o céu na terra e a terra no céu, aleluia, que continua aonde o domínio triunfante de Jesus Cristo, quando Ele vem buscar a sua igreja, e nós subimos com Ele nos ares, e vamos morar com Ele por toda a eternidade, e seremos salvos, e viveremos com Ele, e conheceremos a Ele face a face. Esse é o reino de glória. Esse é o reino de glória, queridos, aonde a nossa terra, o novo céu, nosso céu não é aqui, aonde a nossa casa não está aqui, porque nós seremos um corpo glorificado, aleluia, e uma nova ordem cósmica mundial, e nós seremos arrebatados com Ele nos ares. É o que diz a palavra. Eita, Tanasei, Alantia, Kadagadagasai. Aleluia! Eita, glória, aleluia! Oh, glória, glória, aleluia! Shaddai, Kadabas, Sadai, Kadabasai. Oh, glória! Aleluia! Aleluia! Quais são as características, bispo, do reino de Deus? Olha, o reino de Deus não é físico, não é geográfico, não é político. Jesus diz para Pilatos: o meu reino não é deste mundo. O reino de Deus não é comida, não é bebida. Aleluia. E eu digo para vocês que a porta para a entrada no reino de Deus é o arrependimento e fé. Porque se não houver fé, se não houver um arrependimento genuíno, jamais você pode entrar por essas portas do reino. Aleluia. Fazer parte de um novo cidadão, um súdito desse reino. Lá em Marcos 1,15 diz assim: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. É a mensagem de João Batista no deserto: arrependei-vos, porque é chegada a hora do Filho de Deus. O Filho de Deus chegou. Essa é a hora do Filho de Deus na sua vida, mudando a sua história, transformando você. Seja transformado pelo poder de Deus nessa noite. Seja transformado
unção do Senhor nessa noite. Seja transformado pelo poder de Deus. Aleluia. Esse reino de Deus não aceita você pelo brilho, pelas suas palavras encantadoras, o seu discurso encantador, não. Aleluia, Jesus. Esse reino de Deus, ele aceita você quando você tem um entendimento que você precisa ter um novo nascimento, porque nessa estrutura de carne, nessa estrutura de pecado, você não existe mais. Você precisa nascer de novo, você precisa trazer a vida de Deus para você. E Jesus disse que na verdade vos digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino. Você quer ver o reino de Deus? Nasça de novo. Existia um homem na Bíblia que estava preocupado com tantos seus bens, e ele falou assim: olha, como que eu faço para fazer parte do teu reino, Jesus? E Jesus disse para Nicodemos: olha, você quer fazer parte do meu reino? Vai, vende os seus bens, todos que você tem, e siga-me. Aleluia. Jesus disse isso, queridos, porque ele sabe que ali onde está o seu coração está também o seu tesouro. E nessa noite o Senhor te pergunta: onde está o seu tesouro? Aleluia. O seu tesouro está nas coisas deste mundo? O seu tesouro está na televisão, naquilo que a notícia diz? Ou o seu tesouro está firmado na presença do Senhor Jesus? Aonde está o seu coração? Nasça de novo. Nasça de novo, mas não é somente aquela imagem de você entrar, mergulhar nas águas e sair e continuar a mesma criatura. Aleluia. A partir daquele momento, saiba que você fez um pacto. Não foi com qualquer pessoa, não foi com qualquer cidadão, mas você fez com o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, o Criador. Aleluia. É algo sério. Na verdade, eu digo: quem não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino. E aonde está o reino se ele não está nas paredes? E aonde está o reino se não está enquadrado em vãs filosofias humanas? Aonde está o reino se ele não está em um lugar aqui ou ali? A palavra de Deus diz, aleluias, que uns vão dizer estar aqui ou ele está lá, mas o reino de Deus está entre vós, entre vocês. Não é uma estrutura, nada para e nada paralisa a movimentação do reino dele nessa igreja, na sua vida, na sua história. Aleluia. Aleluias. O reino fala de uma qualidade de vida. Lá em Romanos 14, 17 diz assim: porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas o reino de Deus, ele é justiça. Aleluia. O reino de Deus, ele é paz. O reino de Deus, ele é alegria no Espírito Santo. Você está injustiçado? Te feriram? O reino de Deus é justiça. O reino de Deus é justiça. Aleluia. O reino de Deus é justiça. O reino de Deus é justiça. E a justiça de Deus, ela vem. Deus está falando com pessoas aqui nessa noite que a justiça de Deus, ela vem. Aleluia. Deus está falando com pessoas aqui que foram Aleluia. injustiçadas. Irmã Valéria, Deus está falando que a justiça de Deus, ela vem. O Senhor está falando que a justiça dele, ela vem. Aleluia. E ele viu. Tentaram tocar, tentaram falar, mas o Espírito Santo de Deus está te falando que a justiça vem. Aleluia. O Senhor está falando isso com você.
A justiça vem. Aleluia. E os súditos que moram nesse reino, que eles são pessoas diferentes. Nós vamos ver que talvez os ricos não são para esse reino, porque os ricos já se perderam nos prazeres deste mundo, nas riquezas dessa terra. Mas o reino de Deus é diferente. O reino de Deus, em Mateus 5,12, diz que é para os pobres, quebrantados, mansos, famintos de justiça, puros de coração, pacificadores, misericordiosos. Aleluias. E a sua justiça deve exceder a dos escribas e dos fariseus. O reino de Deus é para nós. Você sabe por quê? Porque uma vez os olhos do Senhor te viu. Aleluia, Jesus. E você estava sem força e perdido nessa caminhada. Mas os olhos do Senhor te resgatou. Você sabe por quê? Porque você é uma pessoa mansa. Aleluia. Porque você é uma pessoa quebrantada. Aleluia. E são essas pessoas do qual o Senhor ele pode tratar, curar, restaurar, transformar, porque são pessoas que são acessíveis ao que Ele quer fazer. Você está acessível ao que o Espírito Santo de Deus quer fazer na sua vida. E preste atenção, a sua justiça deve exceder a dos escribas e dos fariseus. E em outras traduções está dizendo assim, olha, a sua justiça deve exceder e muito. Aleluia. E muito a justiça dos escribas e dos fariseus. Mas por que você está dizendo isso? Qual o sentido disso na Bíblia, bispo? Porque os escribas e os fariseus, eles eram tão corretos e tão sérios com tudo que eles faziam, que eles davam o dízimo até do cominho, da hortelã, de tudo que nem precisavam, já estavam fazendo, porque eles queriam seguir ao pé da letra da lei. Mas muitas vezes nós esquecemos e deixamos muitas vezes as coisas de Deus para lá. E esse texto vai nos dizer exatamente que, olha, o que vocês fazerem ou praticarem de justiça, vocês precisam exceder. Porque o reino de Deus não é qualquer pessoa que entra, não. Aleluia. A palavra diz que para aqueles que perseverarem até o fim. Aleluia. São para vencedores que não ficaram prostrados na batalha. Aleluia. São para guerreiros e guerreiras que não se prostraram diante dos problemas, das acusações, das dificuldades, e nem de nada, nem de ninguém, nada parou. A corrupção, a violência, as leis, o governo, nada pôde resistir você, porque você venceu. Aleluia. Para você é o reino de Deus. E diz assim, Jesus veio, a multidão subiu no monte, e assentando se aproximou dele seus discípulos, e abrindo sua boca, ensinava dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque serão alcançados com misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Então não abate seu coração se você estiver injustiçado, se você estiver difamado, se você estiver passando por problemas, se você estiver passando por qualquer dificuldade. Saiba que no céu é diferente. Lá o seu nome já está escrito lá, e uma grande festa preparada para te receber. Se a sua vitória não está aqui, lá está, diz o Senhor para ti. Oh, aleluia! Oh, glória a Deus! Tem um livro do Ronald Craven que ele diz coisas interessantes sobre o reino de Deus. É um reino de ponta cabeça. Mas como assim? Um reino de ponta cabeça?
É um reino de ponta cabeça, que os valores desse reino de Deus são diferentes dos valores deste mundo. Aleluia, Jesus. Nada que você encontrar nesse reino, nada que você ver deste reino vai ser igual àquilo que está lá fora daquele mundo frio, escuro, sombrio. O que está nesse reino que te espera são coisas que não estão e nem vêm daqui, são coisas que vêm lá do céu. Que vem do céu para você. E nesse reino diz que o maior é o que? É o menor. Nesse reino diz que quem quiser ser o primeiro, olha, que princípio a todos, aí talvez você possa ser o primeiro. Aleluia, Jesus. Está dizendo que nesse reino não é a sua vontade, não é o seu eu, aleluia, não é sobre você, é sobre Deus. Aleluia, Jesus. Não é do seu querer, não, é do querer de Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Porque muitas vezes, queridos, ministério, olha, já cansei de ver pessoas chegando, querendo relatar o que estão vivendo no ministério, dizendo, eu não vou me identificar muito nesse ministério não, porque as pessoas lá não estão nem aí para mim, me acham que eu sou uma qualquer, me acham que eu sou talvez uma... ninguém me ama, ninguém me quer. Aleluia, Jesus. Realmente não é para você não. Porque o reino de Deus é daqueles menores. Aleluia, Jesus. Hoje eu estou aqui na posição deste altar como bispo. Mas vocês acham que eu comecei o quê? De helicóptero? O helicóptero botou aqui? Foi não. Foi não. Você sabe quem me botou aqui? Obediência a Deus. A todo tempo e fora de tempo. Em tempo e fora de tempo. Foi isso que me botou aqui. Quem botou aqui nesse altar foi o ministério primeiro, foi um ministério chamado, isso aqui ó, banheiro. Tá bom? Aonde eu e a Bispa Antônia, quando começamos com uma sala que cabia 5 pessoas, mas a gente já via pelos olhos da fé essa sala de 5 pessoas sendo uma sala de 5 milhões. É assim. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. Escolheu as que não são para confundir as que são. Aleluia, Jesus. E ali não tinha ninguém para fazer nada, mas nós saímos e ofertávamos a Deus todos os nossos tardes, sábado e domingo foi assim mesmo. Para lavarmos o banheiro, para lavarmos as cadeiras e para organizarmos a casa. Aleluia. Muitas vezes a gente quer subir, ter uma ascensão gigantesca, quer ser colocado no lugar de plataforma. Você sabia que todas as histórias, até mesmo desse mundo lá fora, as pessoas que foram os maiores, eles começaram lá embaixo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. O maior apresentador de televisão começou como um camelô. Ei, você está entendendo a ótica do reino de Deus? Você Aleluia. está entendendo como que funciona o relógio de Deus? Como é que funciona este reino? Este reino, queridos, aleluias. Glória a Deus. É um reino onde que todos estão no topo da pirâmide e vão para baixo. Aleluias. E é um reino que ele tem uma revolução que dispersa os corações, pensamentos soberbos. É um reino que ele revoluciona a política, ele derruba todos os tronos, todos os poderosos. É um reino que exalta os humildes. É um reino de uma revolução econômica, onde ele traz bem aos famintos e dependentes, vazios. Os ricos ficam cada vez mais. Porque talvez
A gente passou por alguns momentos de dificuldade, talvez sim. Mas tem ricos. Queridos, eu digo isso por questões, às vezes, a gente precisa atender pessoas também fora que compartilham que toda a riqueza e que tudo onde que eles conseguiram chegar, eles não têm prazer e gozo sobre nada que eles têm. Mas você tem o que eles queriam ter. Você tem o reino de Deus. Valorize isso em você. Valorize esse reino de Deus em você. Aonde esse reino chega, ele traz, aleluias, provisão, aleluias, o reino de Deus é assim, quanto ele move em você a necessidade de ser um doador, de ser, aleluias, um abençoador. Aquilo que você tem, talvez só para você, você começa a dividir com o próximo, e Deus começa a multiplicar, e Deus começa a fazer mais, e Deus começa a fazer, aleluias, porque não é sobre você, é sobre o que ele quer fazer através de você. Não é sobre você. Só tocar mais um toque, porque essa pregação é muito grande. E o reino de Deus, ele vence absolutamente todos os preconceitos. Diga para o seu irmão: o reino de Deus, ele vence todos os preconceitos. Aleluia. Como assim? O reino de Deus vence qualquer pensamento político, ideológico. Porque Jesus, para chamar os discípulos, ele traz um esquerdista, Mateus, e chama um outro da direita, Simão Zelote. E todos convivem bem nesse reino, porque o reino de Deus é isso. Aleluia. O reino de Deus é isso, onde todos vivem bem. Vence o preconceito social e moral. Ele transforma uma mulher que era prostituta na primeira mulher missionária a serviço do reino de Deus. Aleluia. A primeira missionária que foi e teve a visão de Cristo a sua ressurreição. A primeira missionária que trouxe esse testemunho foi uma mulher prostituta. Esse reino transformador. E Jesus transforma um louco, possesso, endemoniado na cidade de Decápolis, no primeiro missionário a falar do poder transformador de Jesus, onde Jesus fala assim: vai e conta para todos. Aleluia, Jesus. Aleluia. Só que eu vou contar um segredo para você e vou acabar aqui. Esse reino deve ser a sua maior aspiração da vida. Aleluia, Jesus. Esse reino deve ser a sua maior aspiração de toda a sua vida. Por quê? Porque a palavra diz que o homem que encontra o reino de Deus, ele encontra uma pérola de maior valor. E aonde ele vai, ele vende, deixa tudo o que ele tem, todas as riquezas que ele tem, tudo que ele tem, por aquele reino. Porque o reino de Deus é comparado a uma pérola de maior valor. Aleluia. A pérola de maior valor que você pode encontrar nessa vida é o reino de Deus. Aleluia. A pérola de maior valor que você tem na sua história é o reino de Deus. Aleluia. A pérola de maior valor que vai te tirar das mortes do inferno é o reino de Deus. Zele por esse reino. Zele para que você não saia nem se perca deste reino. Porque isso, o inimigo está lá fora só especializado de tirar pessoas desse reino para as trevas. Mas hoje o Espírito Santo vem te dizer: cuidado, guarde o que tens para que não perca. Guarde o que tens. Guarde o que tens, porque a festa já está, aleluia, às portas, o Cordeiro já está às portas, as celebrações, onde nós vamos passar a eternidade celebrando com Cristo, está às portas, e Ele vem. Amém, Jesus. O reino de Deus é como um tesouro escondido que você acha. Abre mão de tudo que você tem para comprar esse tesouro.
Aleluia. Será que você tem almejado esse reino em primeiro lugar? Na sua vida, será que você tem almejado o reino de Deus na sua história? Por onde que você vai, por onde que você passa? Eu quero fazer parte do reino, eu quero levar o reino de Jesus. O Senhor está aqui dentro de mim. Ou será que ele se perdeu nessa estrada e você esqueceu ele pelo caminho? Essa é uma noite onde ele quer abraçar a todos no reino. Essa é uma noite, ele preparou uma mesa para você. Uma mesa, mas não foi uma mesa qualquer, foi uma mesa que, aleluia, está ali, o sangue dele derramado na cruz do Calvário, porque ele fez tudo isso, mas em primeiro lugar ele fez o sacrifício vivo e eterno de Deus, onde ele fez maldição no madeiro, para que possamos ter vida e vida em abundância. E com o maior amor, ele deu a sua vida ali naquela cruz e se entregou por nós. Estar aqui é a maior prova do amor, que ele se entregou por mim e por você, por morte de cruz. E quando todos pensavam, ele estava ali naquela cruz, e aquela cruz agora o parou, aquela cruz agora o paralisou. Naquela cruz tinha uma chave, e essa chave era poderosa, era a chave do reino de Deus que estava ali naquela cruz. E sobre ele está a chave da vida. E o que ele quer é que o máximo de pessoas estejam inscritas neste livro da vida. Se você ainda não está, se você não tem certeza da tua salvação, esse é o momento de você vir. Olha, eu preciso largar essa vida, sabe? E me entregar totalmente para Cristo. Ele é a minha salvação. Não quero mais viver, não quero mais estar como eu estava antes. Porque talvez é uma oportunidade em qual você não tem mais. Antes de orar por mim, o pastor Francisco falou que muitos já não estão mais aqui. Muitos não tiveram essa oportunidade. Porque a nossa vida é como um vale da manhã, cedo se vem, logo se vai. É muito rápido que vivemos aqui. É muito rápido o tempo que nós temos aqui. Mas se você quer nessa noite entregar a sua vida a Jesus Cristo, e você quer renovar os votos desse reino, fique de pé. Vamos nos colocar.